Evangelho de Mateus, mais uma vez, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 16, irmãos, que diz assim: pelos seus frutos os conhecereis, colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Essa sessão aqui, irmãos, como nós estamos lidando, não é? Como discernir os falsos profetas, né? Como discernir os falsos profetas. Hoje nós vamos trabalhar acerca, não é, dessa regra que vai do verso 16 ao verso 18, né? Que é a explicação. Ele vai extrair a maneira como nós devemos nos acautelar, ter cuidado com os falsos profetas. Ele vai nos dar um padrão que nós devemos comparar, não é? Essa é uma comparação da própria natureza. O Senhor olha para a criação e extrai algumas lições dela. Ele diz assim, como já lemos: pelos seus frutos os conhecereis, né? E aí ele diz assim, né? Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Então ele extrai da própria natureza um exemplo de como nós devemos ter cuidado com os falsos profetas. Então a comparação, ela se coloca da seguinte maneira, né? Assim como uma árvore, ela é conhecida de todo mundo pelo seu fruto, assim é um profeta pelo seu ensino. Assim como a árvore é conhecida pelo seu fruto, assim é um profeta pelo seu ensino. Ainda, irmãos, de modo mais particular, né? Então, a árvore boa, ela vai produzir frutos bons, certo? E não pode produzir frutos maus. Esse é o detalhe. A árvore boa vai produzir frutos bons e não pode produzir frutos maus, certo? Assim como uma árvore má, ela vai produzir frutos maus e não pode produzir frutos bons. Ela não pode produzir frutos bons. Assim, a mesma coisa acontece com o verdadeiro profeta. Ele ensina a doutrina sadia, saudável, e não pode ensinar uma falsa doutrina. E um falso profeta, ele ensina uma falsa doutrina e não pode ensinar uma doutrina verdadeira. Essa é a associação que ele faz. Então, lidando com essa similitude, com essas comparações, primeiro observe o seguinte, irmãos, não é? Nós temos aqui, em termos gerais, não é, que é o fundamento dessa comparação que o nosso Salvador nos concede. Então, existem dois tipos de árvores, a árvore boa e a árvore má. Uma árvore boa e uma árvore ruim, certo? E a natureza dessa árvore se revelará pelos seus frutos. O que ela vai se manifestar naquilo que ela produz, certo? Então, uma árvore que é ruim, uma árvore má, ela não poderá produzir frutos bons. Então, ele mostra, a primeira coisa, a comparação entre elas, certo? Então, essa árvore má significa que, no que diz respeito ao seu fruto, tudo o que ela produz é contaminado, certo? Como, por exemplo, ela produz cardos, ela produz abrolhos,
ela produz tudo aquilo que não tem nenhum benefício, tecnicamente falando, né? Então, nada ela poderá produzir para outro fim. E isso, então, em termos gerais, é isso que ele ensina. Agora, num aspecto mais particular, essa comparação é aqui aplicada aos profetas. Veja, vamos olhar lá para Lucas. Eu queria que, sem desmarcar Mateus, irmãos, Lucas 6, que é a seção que correlata com o texto de Mateus. Lucas capítulo 6, versículo 44 e 45. Lucas 6, 44 e 45. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 6, 44 e 45. Esse é um capítulo grande, né? Mas diz assim o texto: porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. 45 agora. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Aqui ele adentra um detalhe. Enquanto Jesus, no texto de Mateus, ele lida diretamente com o profeta, e Lucas também está lidando com o profeta, só que ele vai e abrange isso para todo mundo. O homem do coração tira aquilo que é natural dele. Então aqui ele não fala apenas do profeta, mas ele está dizendo acerca de todos nós. Ele alarga isso a todos os homens, né? Um homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira boas coisas. O homem mau, do tesouro ruim do seu coração, ele tira coisa ruim. Então, comparando essas duas coisas, irmãos, nós podemos ver que essa comparação, ela alcança tanto os profetas quanto a todos os homens. E aqui nós então vamos ver algumas instruções das Escrituras baseadas nisso. Primeiro, não é? O que nós devemos conceber aqui, irmãos, e pensar acerca de um homem que não é regenerado. Primeira coisa, o que nós vamos conceber e pensar acerca de um homem que não é regenerado. Nós somos por natureza galhos e ramos de uma oliveira que é chamada selvagem, pecaminosa, não é? E por isso, veja, assim como os abrolhos não podem produzir uvas, nem mesmo os cardos podem produzir figos, assim também um homem não regenerado não poderá produzir boas obras. O homem não regenerado não poderá produzir boas obras. Nós vamos ter que ajustar alguns conceitos nossos quanto a isso, que nós costumamos dizer que o homem que não teme a Deus, ele pode fazer coisas boas. Numa perspectiva talvez sim, mas na visão bíblica jamais ele pode fazer alguma coisa boa. E vamos tratar disso já para os irmãos entenderem um pouco sobre esse assunto, certo? Então veja só, ainda um pouco mais, irmãos, né? Então disso nós podemos conceber. Se nós considerarmos as obras dos homens, nós podemos dizer: o homem não regenerado não pode produzir boas obras. É só você pensar nas palavras de Paulo escrevendo em Efésios capítulo 2, quando descreve que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, presos por Satanás, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E aí no verso 10, depois da graça que nos alcança, ele diz: nós somos criados, né, em Cristo Jesus para as boas obras. Veja, nós que estávamos mortos fomos criados em Cristo para as boas obras, porque antes de Cristo nós não poderíamos produzir boas obras, era impossível para nós, certo? Então consideremos ainda um pouco mais, irmãos, um pouco mais, não é? Então, 3 coisas básicas nós vamos aprender, certo? Acerca das obras dos homens. Veja só, né? Primeiro,
algumas obras são mais, certo? Por exemplo, as obras proibidas por Deus, aquilo que Deus proíbe, não é, na sua palavra. Algumas são indiferentes, por exemplo, não são proibidas nem são ordenadas, entende? Coisas indiferentes. E outras, algumas são boas obras, certo? Como as obras externas da lei moral. Então vamos, primeiro, algumas coisas elas são mais, algumas obras são mais, como aquilo que é proibido por Deus. Algumas coisas são indiferentes, porque não há nenhuma proibição, nenhuma ordenação. E terceiro, aquelas coisas que são boas, porque elas são reflexo da lei moral de Deus. Então pensemos agora o seguinte: o que são na realidade obras mais? O que significa obras mais? Preste atenção, irmãos. Possivelmente elas não podem ser boas em nenhum homem. As obras indiferentes, como comer, beber, comprar, vender, elas são pecados não em si mesmas, mas naquele que a usa estando fora de Cristo. Vou repetir, isso aqui é importantíssimo para nós. Veja só, as obras mais, elas não podem ser boas em ninguém, nem no não regenerado, nem no regenerado, certo? As indiferentes, como comer, beber, comprar, vender, coisas afins, elas são pecado, não em si mesmo, não que comer é pecado, não que vender é pecado, mas é pecado em que sentido? É pecado naquele que as usa sem estar em Cristo. Vamos tocar nisso um pouco mais, com mais detalhe. E as obras externas da lei moral, irmãos, como justiça civil, liberalidade, coisas afins, elas são boas obras em si mesmas, porque Deus as requer. Mas, entretanto, nos não regenerados, elas são pecado. Nos não regenerados, elas são pecado. Lembre-se das palavras do Senhor: as coisas, as puras, veja só, vamos pegar lá Tito 1,15, eu acho que vai nos ajudar a entender esse texto bem. Abra essa Bíblia comigo, Tito capítulo 1, verso 15, diz assim a palavra de Deus, irmãos: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Perceba bem, irmãos, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Perceba, o não regenerado, tudo que ele faz é impuro. As coisas são puras para quem? Para os puros, isto é, os que foram purificados. É o que Tito vai dizer nesse texto. Como Paulo, como o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então entenda, irmãos, liberalidade, pureza, elas são boas dádivas da parte de Deus, É verdade isso. E elas são boas obras, elas são coisas boas, tá certo? Porque elas foram dadas como mandamentos de Deus. Mas preste atenção, mas como eles são recebidos e usados, tá certo? Pelo homem natural, elas são pecado. Por quê? Porque ele falha no uso correto das suas ações. Um ímpio que se mantém puro, um ímpio que tenta se manter sem contaminação em algumas áreas, isso não é boa obra.
porque não tem o propósito para o qual nós fazemos as boas obras. Como, irmãos? Desde o começo delas, porque elas não procedem de um coração puro e de uma boa consciência, como fé verdadeira, como descrito em Tito, e também não apenas no começo, na origem, mas no fim, porque, irmãos, eles não glorificam a Deus naquilo que eles fazem, eles não fazem para a glória de Deus. O que é que eles almejam naquilo que eles fazem? O seu próprio prazer, a sua própria reputação e algum respeito da sociedade. O propósito não é o que Deus ordenou, para o qual nós devemos realizar as coisas. Então, o uso dessa doutrina é assim, preste atenção. Primeiro, aqui o Senhor nos ensina a considerar e a reconhecer a grandeza e o aspecto terrível do pecado original, do pecado em Adão. A nossa corrupção natural, irmãos, ela é temível e terrível, e nos faz pecar em qualquer coisa que venhamos fazer, até as coisas boas. Se nós não fomos, se não nascemos de novo, se somos naturalmente e somente filhos de Adão, unidos a Adão na morte. Interessante, segundo, isso, irmãos, vai jogar por terra o conceito dos escritores papistas, que ensina que Deus dá a todos os homens uma graça comum universal. Isso é interessante, uma graça comum universal, ou uma ajuda suficiente para que eles possam ser salvos, se eles quiserem. E para eles, e para esses, e que na realidade eles pensam assim, esses que não têm ou que lhes faltam os meios da palavra de Deus, eles dizem, se eles usam a graça comum da natureza corretamente, Deus vai dar uma graça posterior no qual eles podem chegar à salvação. Perceba, se eles, veja como é que a Igreja Católica ensina, se eles fizerem alguma coisa boa, pela graça comum, Deus lhes dará uma graça maior para a salvação. Que coisa! E aqui nós podemos ver um detalhe, irmãos. Um homem natural, tendo um bom dom de Deus, não pode de si mesmo usá-lo bem. A melhor coisa que, veja só, as melhores coisas que ele faz, embora eles façam o que é bom em si mesmo, entretanto, eles fazem em pecado, porque não há pureza no coração. O que é que eles estão ensinando, irmãos? Que antes de serem puros, eles podem oferecer alguma coisa boa a Deus, por causa do que eles chamam de graça comum, que os ajudará a fazer aquilo que é bom. E essa graça para eles diz, olha, eles vão poder fazer alguma coisa boa para Deus, e Deus vai ver isso e vai ajudá-los um pouco mais para a sua própria salvação. Só que eles na realidade estão pecando. Veja, irmãos, outro aspecto, o terceiro aspecto, nós podemos ver também aqui um caso miserável, que nós estamos envolvidos enquanto nós permanecemos não regenerados, ou quando nós ainda nos mantivermos fora de Cristo, porque nós não poderemos fazer nada a não ser pecar. Nós seremos exatamente como cardos e abrolhos, porque não poderão produzir frutos, bons frutos,
E aí a única coisa que poderão produzir são frutos maus. E por isso, então, nós devemos trabalhar para nos tornarmos novas plantas nesse jardim de Cristo, sendo unidos a Ele pela fé, sendo transformado em novas criaturas pela regeneração, tendo um coração crente, uma boa consciência, para podermos produzir bons frutos de louvor e glória para Deus. Quarto, nós podemos aprender, irmãos, uma regra geral que trata sobre a justiça do homem, a saber, que um homem, ele pode primeiro ser verdadeiro, ele deve ser primeiramente justificado e santificado antes que ele possa fazer uma boa obra. Se não for assim, não poderá fazer uma boa obra. E aqui é importante. Por que isso é importante, irmãos? Porque, primeiro, uma árvore, ela deve ter a seiva e a natureza de uma boa árvore. E então, ela produzirá bons frutos. Ela não produzirá bons frutos antes dela se tornar uma boa árvore. E aqui é interessante, veja, esse é o ponto da religião dos papistas que precisa ser combatido. O que é que eles dizem? Que um homem pode ser justificado e salvo por suas boas obras. O que significa dizer, irmãos? O que segue, veja bem, veja só, não pode ser uma causa daquilo que veio antes. Ora, o fruto não é a causa de eu me tornar uma boa árvore. A boa árvore que é a causa de eu produzir bons frutos. O caminho é inverso. Então, quando a Igreja Católica diz assim, olha, ela vai dizer que eu posso produzir bons frutos, e aí então eu serei salvo, ela está dizendo que o fruto é a causa de eu me tornar uma árvore boa. Não, é a árvore boa que me fará produzir bons frutos. E então podemos dizer ainda um pouco mais, irmãos, o fruto não pode, veja, o fruto não pode fazer a árvore ser boa, mas somente declarar e manifestar que ela é boa. Porque as boas obras procedem da justificação. E a justificação, ela é dividida em dois aspectos, né? Onde um homem, literalmente, de um homem pecador e mau, iníquo é feito um homem bom. Segundo, que tendo sido ele transformado em um homem bom, ele se tornará ainda melhor pelo poder da santificação. Então ele vai começar a produzir bons frutos. Bons frutos. Último ponto desses princípios aqui, agora o verso 19 e 20 do texto de Mateus 7. Voltemos lá. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Pelos seus frutos o conhecereis. Preste atenção nesse detalhe, irmãos, né? Toda árvore que não produz bom fruto, ela vai ser cortada e lançada aonde? No fogo. No fogo. Essas palavras aqui, elas contêm uma conclusão final, né? Por quê? Porque ela vai juntar as similitudes anteriores, que aqui também são continuadas, no qual é estabelecido uma ameaça terrível de eterna condenação, uma punição merecida de todos os falsos profetas. É como Cristo tivesse dito assim, irmãos, ele tivesse dito assim: olhe, em cada jardim, certo,
cada árvore que não produz bons frutos, essa árvore vai ser cortada e vai ser lançada no fogo para ser queimada. Então, na igreja de Deus, o falso profeta, ele não vai sempre ser reputado ou vai enganar ou se travestir de um verdadeiro profeta, mas no decorrer dos tempos, ele será descoberto, cortado da igreja e condenado para sempre. Todo ramo, como diz o texto, não é, que não produz fruto, será cortado e lançado fora, não é? Como Pedro vai dizer na segunda carta de Pedro 2,3, ele diz: a sua destruição não dorme, a sua condenação não dorme. E aqui então vem as aplicações conclusivas para nós. Primeiro, isso serve para confortar os filhos de Deus no que diz respeito à prática dos falsos profetas no meio da igreja. Porque embora a igreja de Deus seja atribulada com eles por algum tempo, nem sempre vai ser assim. Não será assim para sempre. Chegará o tempo que eles serão cortados e receberão a destruição ordenada pelo Senhor. Isso deve nos fazer lembrar, irmãos, né, a manter-nos firmes para confortarmos nossos corações no que diz respeito à religião papista, tá certo? Que ela tende a molestar e a trazer muito sofrimento para aqueles que estão na casa de Deus. Primeiro, por quê? Porque é natural, é uma religião natural. O papismo é uma religião natural, não haverá conversão. O que há daqueles que são protestantes para lá, eles abandonam a fé e são apóstatas, não há conversão. Naturalmente essa é a religião dos homens, e ela é tão facilmente abraçada. Segundo, muitos entre nós, irmãos, muitos entre nós, podemos dizer assim, são afetados com essas coisas. E terceiro, essa é uma religião mantida pelos poderosos. Entretanto, apesar de tudo isso, será cortado como uma planta que nunca produziu fruto bom e será lançada no fogo, onde será condenado. Segunda aplicação, segundo uso importante para a vida da igreja. Esses mestres, irmãos, e esses ensinos, né, nós podemos entender que o Senhor está nos ensinando a nos desviarmos deles, esconder a face deles, nós devemos fugir deles. E é por isso que Cristo acrescenta uma admoestação. Lá em Mateus, no capítulo 15, verso 14, o Senhor Jesus Cristo diz assim, 15, 14, ele usa essa expressão acerca dos que seguem esses indivíduos. Ele diz assim, verso 14: deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Cairão ambos no barranco. No texto de Apocalipse, irmãos, capítulo 18, no texto de João, Apocalipse de João, capítulo 18, versículo 4, preste atenção nas palavras do Senhor. Diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Saiam do meio desse povo, para que vocês não sofram os flagelos que virão sobre ela, porque serão cortados e lançados no fogo. Terceiro, as palavras de ameaça, elas são aplicadas a todos os homens, irmãos, como Lucas faz no capítulo 6 de Lucas.
Isso nos ensina que não é suficiente para nós nos abstermos de praticarmos pecados grosseiros. Não é suficiente para nós não fazermos o mal para os homens. Mas, além disso, nós devemos fazer o bem. Não basta não fazer o que é mal, eu preciso fazer o que é bom. Lembre-se, no dia do julgamento final, o Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 25, versos 42 e 45, diz assim: porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Verso 45, então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. As pessoas vão aprender literalmente, irmãos, que não basta deixar de praticar o mal, nós precisamos fazer o que é bom. Como diz o texto de Mateus no verso 20 do capítulo 7, assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Aqui Cristo repete a regra que ele entregou no verso 16. É engraçado, ele repete o que ele disse no verso 16, pelos seus frutos os conhecereis. Ele conclui o verso 20. Aí veja como ele conclui, irmãos, o verso 20: assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Ele começa e termina com a mesma declaração. Ora, aprenda isso como regra de interpretação, irmãos. Um texto que começa e termina com a mesma declaração, o Senhor está chamando a nossa atenção aqui. O que Cristo está dizendo para a gente? Literalmente, certo? É uma regra que deve ser observada por todos nós, porque não existe palavra jogada ao vento nas Escrituras. Se ela é repetida, ela tem um peso importante para nós. Nada é repetido em vão na palavra de Deus. O significado, entretanto, que nós temos ouvido e os meios pelos quais um falso profeta pode ser descoberto, com o uso dessas todas essas informações aqui, nós vamos entender que todo verdadeiro crente na igreja de Deus, ele deve ser capaz de descobrir um falso profeta. Não é apenas quem deve fazer, todos nós devemos ter cuidado com isso. Aquele que descobre o falso profeta, ele deve ser humilde em si mesmo, diante de Deus, e ter um coração, irmãos, de uma certa medida, vazio de soberba, de amor próprio, pois o Senhor ensinará aos humildes os seus caminhos. Se você deseja saber e descortinar o caminho dos falsos profetas e se livrar deles, o seu coração precisa ser humilde. E é isso que ele está dizendo: olha, o Senhor ensinará aos humildes os seus caminhos. Os seus caminhos. Segundo, essa parte que é humilhada, ela deve também estar pronta para obedecer à vontade de Deus. Se qualquer um fizer a vontade do meu Pai, esse conhecerá a minha doutrina. Veja que coisa interessante. Há uma coisa diretamente associada, irmãos. Aqueles que fazem o que Deus ordena conhecem a minha doutrina. João capítulo 7, veja lá comigo, por favor, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 17. O Senhor diz assim, João 7, 17, diz assim a palavra de Deus: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Que coisa! Se qualquer um fizer a vontade do meu Pai, ele conhecerá a minha doutrina, se ela é de Deus ou não.
Como é que eu sei que eu conheço a doutrina? Porque eu faço, não é pelos frutos, porque eu faço aquilo que Ele me mandou fazer. Olhe-se as palavras de Davi, no Salmo de número 119, versos 99 e 100. Salmo 119, verso 99 e 100. Veja aqui as palavras de Davi, nesse contexto, irmãos, mesmo princípio. 119, 99 e 100. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Veja, que coisa, que comunicação interessante. Sou mais prudente do que os idosos, sabe por quê? Porque eu guardo, porque eu obedeço, porque eu faço a tua vontade. Aquele que é humilhado, o que aprende os caminhos do Senhor, irmãos, é aquele que faz a vontade de Deus. Terceiro, ele deve orar ao Senhor e pedir sabedoria e fé e humildade, e o Senhor vai conceder a ele. Tiago 1,5 diz: se qualquer um é falto de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. Se você é falto de sabedoria, peça a Deus. Entretanto, alguém pode dizer: é uma questão difícil discernir o falso profeta. É verdade, irmãos. Nós temos ordinariamente essa capacidade quando nós lemos ou ouvimos, não é, a última vontade e o testamento de nossos ancestrais. Nós somos capazes de conceber e julgar o significado. Veja, nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou sua vontade e testamento. Veja, eu sei o que eu tenho, o que eu vou adquirir. Quando na última vontade dos meus pais, Ele declara o que é de cada um e o que cada um deve fazer com aquilo, isto é, o que cada um possui. O Senhor Jesus Cristo nos deixou a sua vontade e o seu julgamento revelado ao seu povo. Está aqui diante de nós as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, que diz respeito às questões morais, às matérias de fé para a salvação, não é? E deve ser entendido pelos simples. É engraçado porque, se não fosse assim, irmãos, como é que nós poderíamos reconhecer o Messias, se não por aquilo que está revelado na palavra? Tudo está de acordo com as Escrituras. É por isso que Paulo diz: ele veio segundo a Bíblia, ele morreu segundo as Escrituras, ele foi sepultado segundo as Escrituras, ele ressuscitou segundo as Escrituras. Tudo está de acordo com a palavra. Como é que se reconhece? Não é um sentimento, é porque tudo está de acordo com aquilo que foi revelado. Os falsos mestres são fraudulentos, irmãos. Quando em matéria que eles acham que a palavra não lida, eles enviam uma resolução da própria igreja e diz o seguinte: nós somos a verdade. Se você tem dúvida, a igreja vai tirar sua dúvida, não é? Mas nós não podemos edificar a nossa fé sob doutrina de homens. Nosso Salvador Jesus Cristo enviou, irmãos, aos judeus, enviou os judeus para as Escrituras. E por isso que os bereanos, eles testavam a doutrina de Paulo na palavra e foram por isso tratados com honra. Veja só, embora você não seja plenamente conhecedor de todas as coisas, se você com humildade, com oração e dependência de Deus, prescrutar as Escrituras e em obediência a Deus, orar para que Deus lhe dê conhecimento, não é? Nós seremos capazes, pela palavra de Deus, discernir
os falsos profetas. Pela palavra de Deus discernir. Se Cristo foi conhecido por aquilo que foi revelado, os falsos profetas serão conhecidos por aquilo que também foi revelado. Esse é o princípio das Escrituras que o Senhor estabelece para nós. E aqui, só para nós encerrarmos, irmãos, lembrando, só frisando aquele ponto lá atrás, boas obras, um ímpio não poderá fazer boas obras, porque na origem, isto é, não há um coração puro, e nem no fim, isto é, porque a boa obra é fazer tudo para a glória de Deus. Eles não foram regenerados e nem fazem nada com o objetivo de glorificar a Deus. Consequentemente, mesmo as coisas boas são más, porque eles são pecadores, não regenerados em Cristo Jesus. Consequentemente, praticam o mal. Na próxima semana, se o Senhor nos permitir, nós vamos terminar a sessão do Sermão do Monte, não é, que é o texto que vai de 21 a 24, né, quando ele vai tratar sobre o reino do Senhor, né, quando ele vai lidar aqueles que professam a religião falsamente e não adentram a presença do Senhor. Vamos tratar sobre essa sessão a partir da próxima quarta-feira, se Deus permitir. Alguma pergunta, alguma dúvida, irmão, sobre esse tema? Por favor. Minha pergunta ou dúvida? É fazer igual um aluno lá, disse assim: pastor, eu tenho que aprender muito ainda para poder ter uma dúvida. Rapaz, o negócio é feio, né? Mas não é hebraico, né? É claro que é. Não é a língua hebraica quem está tratando de interpretação da Escritura.